Falar todes não melhora a vida de ninguém. Agora aparece alguém da profundeza da sua ignorância e quer moldar um novo idioma, uma nova língua, mudar inclusive os pronomes. Não, isso não é possível. As pessoas que não existe aborto bem sucedido. Eu discordo totalmente porque assim, existe aborto bem sucedido sim. Quando você mata o feto. Por exemplo, o senhor já foi estrupado? Quem é estrupado? Eu discordo dessa forma. Aborto não pode ser uma política de controle da natalidade dos pobres. Certo? Não vou permitir que o aborto seja uma forma de controle da natalidade dos pobres. Não vai ser. As mulheres pobres têm direito de ter seus filhos. Vou resolver a seguinte: o pobre não pode nascer e tem que ser abortado porque o Estado não tem condições de ajudá-lo. Não, por favor, arruma outro argumento. Se existe um critério técnico... Se é um problema de saúde pública, a criança é a doença. Só para concluir. É a criança que é a doença? Só para concluir. Que é isso? Deixa eu concluir. Sério. Primeiro eu não falei problema. Falar todes não melhora a vida de ninguém. Maravilha. Eu me chamo Wesley Gabriel, sou estudante do Instituto Federal de São Paulo. Maravilha. Bom, a sua afirmação é de que falar todes e votar na Erika Hilton não melhoram o Brasil, correto? Isso. Eu queria apresentar... É um direito democrático que deve ser reconhecido e respeitado. Mudar o Brasil são outros 500. Eu quero apresentar aqui alguns elementos para a gente poder dialogar a respeito disso. Por favor. Primeiro elemento, eu acho que quando a gente traz para o centro do debate a questão da linguagem neutra ou não como um elemento fundamental para o debate sobre a sociedade brasileira, eu acho que você acaba contribuindo para o fortalecimento de uma rede de ódio contra pessoas LGBTs que torna o Brasil, inclusive, um dos países que mais matam pessoas LGBT no mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a língua ela é viva, né? Ela se adapta conforme a história já nos mostrou em muitos momentos. Então ela tem várias transformações e usar a linguagem coloquial, usar a linguagem neutra ou até mesmo a linguagem formal, eu acho que não seja necessariamente um ponto que a gente vá discutir profundamente os problemas do nosso país, né? Então eu acho que esse é o ponto. Sobre votar ou não na Erika Hilton, primeiro, eu não sou eleitor da Erika Hilton, mas eu entendo que o mandato da Erika Hilton hoje na Câmara dos Deputados é um mandato fundamental porque traz para o centro do debate, a partir da sua influência midiática, a partir da sua militância, um debate que é essencial para o trabalhador, que é a redução da jornada de trabalho sem a redução salarial que hoje está traduzida como fim da escala 6x1, mas que é uma luta histórica das centrais sindicais, do movimento estudantil, do movimento social, que é defender uma redução da jornada de trabalho sem a redução salarial, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do nosso povo, inclusive não apenas na questão financeira, mas na questão do lazer, da educação, da saúde, de ter tempo realmente para viver. O senhor, como é de uma outra época, o senhor sabe que o Brasil historicamente é um país que viveu da exploração alheia, que viveu do latifúndio, que tem uma grande concentração de riqueza hoje no nosso país. Então eu acredito que, primeiro, a Erika Hilton realmente não vai conseguir resolver todos os problemas do Brasil, mas hoje ela é uma das vozes fundamentais no Congresso para defender os interesses do povo, principalmente no sentido da jornada de trabalho, na luta em defesa das mulheres, das pessoas LGBTs. Então eu queria trazer esses elementos aqui para a gente poder dialogar e entender também qual que é a posição do senhor, a partir dessa perspectiva que eu te apresento. Em primeiro lugar, a língua, o idioma, é um fundamento da nossa cultura. Está lá no artigo 11 da Constituição, que é um dos símbolos do Brasil, é a nossa língua, é o idioma. Por quê? Você educa as crianças no idioma. Você conhece a literatura brasileira no idioma. Você lê Castro Alves, José de Alencar, Gonçalves Dias, Graciliano Ramos, tudo isso na língua portuguesa. E a língua portuguesa é um pacto coletivo, não é uma escolha individual que cada um pode fabricar o seu próprio idioma. São séculos, 2000 anos para você sair do latim e chegar à língua portuguesa na Península Ibérica e depois mudá-la, transformá-la e fundi-la no que hoje é a língua portuguesa falada no Brasil, que tem influência africana. São milhares de palavras de origem africana, milhares de palavras de origem indígena. Quando nós abordamos a língua portuguesa no Brasil, você está falando uma língua portuguesa muito influenciada pelo tupi. Tanto é que o que batiza
dos nossos acidentes geográficos, você vê uma cidade como São Paulo, que dizem que é uma cidade italiana, tem nada de italiano. O italiano está aqui há 150 anos. São Paulo é uma cidade indígena. Morumbi é indígena. Anhangabaú é indígena. Ibirapuera é indígena. Itaquera é indígena. Tietê é indígena. Tamanduateí é indígena. Então São Paulo é uma cidade que foi criada pelos indígenas que incorporaram o seu idioma, a língua portuguesa. Agora aparece alguém da profundeza da sua ignorância e quer moldar um novo idioma, uma nova língua, mudar inclusive os pronomes. Não, isso não é possível. As pessoas podem ter liberdade para falar isso em casa. Para usar isso como língua oficial, não. Vamos ter respeito por uma construção coletiva, histórica, que está na nossa literatura, nas nossas leis, escrevemos a nossa Constituição, as nossas normas, tudo isso a partir da nossa música, da língua portuguesa. Agora aparece um grupo dizendo, não, agora vamos mudar, temos pronomes diferentes, pronomes neutros. Não, isso não é possível. E lamentável que o próprio Supremo Tribunal Federal tenha proibido os estados de legislar sobre essa matéria, ou seja, proibir essa linguagem neutra. Pode falar em casa, nas escolas não, nos tribunais não, nas repartições públicas não, nos meios de comunicação que são concessões públicas, como rádio e TV, também não. Isso tem que ser somente proibido, porque isso cria no país uma anomalia que não deve ser admitida. Votar na Érica Hilton é um direito que deve ser respeitado. O que eu estou dizendo é que isso não muda o país, porque a agenda que muda o Brasil é a agenda da retomada do desenvolvimento. O país está bloqueado, o Brasil é um país interditado, inclusive pelo partido da Érica Hilton, que proíbe que não pode ter petróleo no Amapá, não pode ter hidrovia, não pode ter ferrovia, não pode ter ferrogrão. Ou seja, interdita o país e vem dizer que vai resolver o problema dos trabalhadores. O que resolve o problema dos trabalhadores é a retomada do crescimento da economia, a geração de riqueza que o país não gera. O país está se desindustrializando, perdendo emprego a cada dia. Essa é que é a situação. O STF que decide tudo. Minha segunda afirmação é que não existe aborto bem-sucedido. Tudo bom? Tudo bom. Prazer, companheiro, né? Deixou a gente. Fale mais Volta. perto do microfone. Assim, eu discordo totalmente dessa afirmação, porque existe aborto. Tem que apertar o botãozinho, seu Aldo. Desculpe. Tá. Eu discordo totalmente porque, assim, existe aborto bem sucedido, sim. Quando você mata o feto. Por exemplo, o senhor já foi estrupado? Quem é estrupado? Eu discordo dessa forma. A pessoa que sofreu um estrupo é não obrigada a ficar com o feto de um ato que ela não quis. Né? Deformação de pessoas que o filho nasce com problema, se a pessoa não tiver condição de criar, entendeu? Então acho essa vertente. Muito bem. O que define as possibilidades, as condições de aborto já está definida em lei no Brasil. Eu, quando era presidente da Câmara, sofri muita pressão para modificar a norma existente e ampliar as possibilidades de aborto. Então o senhor concorda comigo que existe aborto bem-sucedido nessa questão, né? Não. Bem-sucedido é uma palavra que não se... É forte, mas, né? Não, e não se adapta a um drama, a um trauma. A mulher que passa por aborto é traumática. Você não pode dizer que foi uma coisa bem-sucedida. Use outra expressão da língua portuguesa. O problema é que hoje, em grupos da sociedade que diz respeito que o feto é apenas uma escolha da mulher, deixa de levar em conta que ali há uma vida que passará 9 meses dentro do corpo de uma mulher e que a pena de morte é muito elevada para esse tempo, tá certo? Ah, eu entendo, mas você não pode... Aí é um ato que ela não quis, né? Ela sofreu uma violência. Então, eu sei, mas né? isso tudo que permite possibilidade de aborto, isso tudo está previsto em lei. E a partir do momento em que você tem, no Brasil, eu conheço casos traumáticos. Vou te citar aqui um. Uma mãe desejava adotar uma criança. E inscreveu-se numa lista de adoção. E estava lá, muito distante. E do dia para a noite, aquela lista evoluía assim, com muito vagar, até que, de repente, ela passou ao primeiro lugar na adoção. Aí ela foi lá.
Mas por que eu estou em primeiro lugar? Porque as pessoas que estavam na sua frente se negaram a fazer a adoção da vez. E qual era a adoção da vez? Era uma criança que a mãe tentou abortar, não conseguiu abortar, foi para o hospital e os médicos ainda salvaram essa criança. Só que essa criança escapou com muitas limitações, ela não enxergava, ela não tinha uma formação completa, mas ela escapou do aborto. Essa mãe disse que quando segurou essa criança no colo, não teve como devolvê-la e adotou essa criança e passou a criar essa criança com muito amor. Ou seja, na verdade ali o que havia não era uma tentativa de aborto, era a tentativa de extermínio de uma vida que estava formada. Mas então você não pode concordar com isso. Eu não posso aceitar aborto sendo o E a criança que está na rua lá que quer ter uma família, é a criança que está no orfanato sendo espancada e também quer ter uma família. Porque tem gente que tem famílias e não trata o filho bem. Então acho que para você colocar Como é seu nome? Meu nome é Paulo Veras. Para você colocar um filho no mundo, você tem que ter Paulo, deixa eu te dizer, Paulo Veras. Com a tecnologia de hoje em dia. O aborto não pode ser uma política de controle da natalidade dos pobres. Essa mulher não pode ter filho porque essa criança não vai estar protegida. Isso não. Ou seja, então é o seguinte, os pobres não vão poder nascer, porque eles sempre vão viver numa situação de risco. Eu já vi esse argumento, inclusive nos Estados Unidos. Se parar de nascer pobre, inclusive, que diminuiria a violência. Não posso aceitar um argumento desse. Não, mas a gente tem que tratar um filho com amor, com respeito. Eu tenho 2 filhos, eu dou minha vida pelo meu filho. Eu não sou rico, mas eu dou amor, eu dou educação. Se eu puder tirar meus olhos para dar pro meu filho, eu sei por quê, então, que as outras mães têm que abortar. Não, porque não tem as condições que pode criar o filho como você cria. Se você não tem condição de criar, não tem o filho, para que ele sofrer? Mas ele morrer de fome, para ele ser espancado. Concorda que o único caso de aborto que existe no país é de estupro? Você acha que isso é verdade? Também, porque, não tem nada disso. A maior parte de aborto no Brasil e no mundo é contracepção, financiada muitas vezes pelo Estado, que aqui no Brasil não financia a concepção. Se uma mulher pobre quiser ter filho, ela não tem uma porta para bater. Se ela não quiser, tem todos os meios que o Estado dispõe. E aí vocês reduzem tudo isso? Não. É o estupro, é o estupro. Reduzo não. O senhor reduz, isso é muito já foi senador, menor. Ele foi deputado, por que o senhor não fez nada? Fez nada como? Eu fiz. Disse que acabei de fazer. Proibi que essa lei fosse votada lá. Tá certo? Não vou permitir que o aborto seja uma forma de controle da natalidade dos pobres. Não vai ser. As mulheres pobres têm direito de ter seus filhos. E a sociedade, o Estado, a nação tem que arranjar uma política de desenvolvimento para que essas crianças tenham escola, tenham proteção. Vou resolver a seguinte, o pobre não pode nascer e tem que ser abortado porque o Estado não tem condições de ajudá-lo. Não, por favor, arruma outro argumento. Voto no PT, você traiu nós. Vamos lá. Eu nunca fui do PT. Aperta aqui agora. Pode apertar. Tudo bem, apertei. Posso partir da sua afirmação, então? Que é um ambiente de liberdade plena. Ok, eu acho que o aborto ele precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e não a partir de opiniões individuais de como que tem que ser, de como que deve ser. Eu acho que precisa existir um critério técnico. Se é um problema de saúde pública, a criança é a doença. Só para concluir. É a criança que é a doença? Só para concluir. Que é isso? Deixa eu concluir. Sério. Primeiro eu não falei problema, eu falei uma questão de saúde pública. Ou seja, o que nós temos no Brasil hoje é uma série de abortos clandestinos e a criminalização das pessoas que muitas vezes precisam abortar, que na maioria das vezes são pessoas pobres, pessoas de periferia, que não têm um acompanhamento sério a partir de uma política pública de saúde pública. O que eu acredito que precisa ter um acompanhamento técnico, um acompanhamento psicológico e condições materiais para essa pessoa poder gestar e ter essa criança. Isso. E se precisar abortar por questões técnicas, questões médicas, questões científicas, ela tenha o direito e o acesso a partir de uma política de saúde pública e que não precise usar uma clínica clandestina no caso de meninas negras e pobres, ou de uma pessoa branca, como o próprio deputado do MBL, Guto Zacarias, falou, que tem condições de ir numa clínica dos Jardins para poder abortar. As pessoas que estão na periferia não têm essa condição. É preciso que o Estado brasileiro assuma esse compromisso. E não no sentido de qualquer pessoa pode chegar lá e pode abortar. Não é essa a questão que eu estou colocando aqui. O
que eu tô colocando aqui é que o aborto é utilizado como um escape, como algo para causar pânico e tensão moral nas pessoas e confundido o que realmente importa no nosso país, que é ter uma política de desenvolvimento nacional comprometida com os interesses da maioria da população e que cuide do seu povo nas áreas da saúde, da educação, da segurança pública, do emprego, da renda. É isso que eu defendo. Então eu acho que é muito perigoso o discurso de dizer que o aborto não existe aborto bem sucedido. Eu acho que isso é problemático e isso daí é mais uma estratégia para causar pânico moral nas pessoas e se apresentar como uma solução. Enquanto nós precisamos debater coletivamente de maneira científica, técnica e apresentar alternativas reais e concretas que, primeiro, protejam a pessoa que está gestando, protejam a criança, mas antes disso mesmo, crie condições para que as famílias possam viver bem no nosso país. É isso que eu defendo. Então eu acho que esse tipo de discurso, ele é perigoso e só causa pânico moral e afasta as pessoas de um debate sério a respeito de uma política de saúde. Eu já prestei atenção no teu discurso. Não existe pessoa que está gestando. Só existe um tipo humano que pode ter uma gestação, que é a mulher. Mas é uma mulher, uma pessoa... pessoa que está gestando, eu sei. Essa linguagem neutra também. Não, é pessoa que gesta. Que é isso? Você quer voltar naquela questão do... Eu conheço. Você quer voltar naquela questão da linguagem neutra? A mulher, quem gesta é a mulher. Tudo bem. Pois bem, tá certo. Tudo então bem. Já chegamos a essa conclusão. Eu não tô dizendo aqui que eu concordo. Eu tô dizendo que você tem a sua liberdade para defender o que você quiser, desde que não desrespeite outras pessoas. Eu tenho horror de aborto. Eu tenho pavor. Por quê? Eu sou o segundo filho de uma mãe que teve 8, com 27 anos ela já tinha 8. Se essa história de aborto tivesse vingado naquela época, eu acho que eu não tinha escapado. Porque a diferença do meu irmão anterior para mim não dá nem um ano. Alguém diria, não, peraí, a senhora já teve um agora e tenha calma, vamos esperar. Não, eu não quero saber dessa história. Aqui no Brasil você tem que ter políticas públicas. Foi o que eu falei. Eu estava na porta de uma garagem, conversando lá com uma cobradora de ônibus, 4 horas da manhã, na garagem aqui da zona oeste de São Paulo. Aí eu disse, a senhora é casada? Sou casada. Seu marido é motorista? Tem filhos? Essa mulher ficou pálida, olhou para mim com um olhar de muita tristeza e disse, não, eu tentei, mas é muito caro. Ou seja, o Estado brasileiro criou políticas, agora acabou de publicar mais uma, não sei se a Casa Civil, o Ministério da Saúde, com todas as regras para a contracepção. Se a mulher não quiser ter filho, então distribuem camisinha na porta do metrô para recém-nascido. Qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Agora, para conceber, para passar por um tratamento, para a mulher que não tem recursos poder engravidar, essa política não existe no Brasil. O que existe é o estímulo ao aborto, dizer que o aborto é uma questão de saúde pública. Se é uma questão de saúde pública, então é uma doença. Certo. Não. Mas por que é uma questão de saúde pública? É uma questão de cuidado. É uma questão de cuidado. O que eu te falei aqui é que precisa ser uma política integrada de vários setores. Setor educacional, setor de saúde pública, setor de segurança pública, setor de criar condições para as pessoas terem... Mas isso é para uma criança que vai nascer. Não. Mas é porque você está pensando somente na criança. Com a criança abortada. O que eu estou te apresentando é uma questão familiar. Porque antes da criança nascer, nós precisamos cuidar da família dessa criança também. E não só dessa criança, Posso entende? te dar uma sugestão? Fica à vontade. Tem um livro do maior escritor inglês vivo, que chama Ian McEwan. O livro chama-se Enclausurado. E o que é que diz esse livro? É a reflexão de uma criança que está dentro da barriga da mãe e a mãe discutindo que quer abortá-la. E essa criança entra em pânico, que ela quer conhecer o mundo, ela quer nascer, ela quer ver o mundo tudo bem, como é. Eu vou ler esse livro. Então lê, se chama Enclausurado. Só para concluir, gente, avisar que tá dando 3 minutos aqui, se mais alguém for querer participar, eu acho que seria interessante se apresentar. Mas é o seguinte, vou reafirmar aqui o que eu te falei. Sim, vou reafirmar o que eu te falei. Esse discurso parte de uma concepção, assim como a questão do TODES, da linguagem neutra, são instrumentos que alguns setores da sociedade utilizam para criar pânico moral e fugir do debate que realmente importa. Isso é uma ou forma se apresentar... de ver a questão. A outra eu tô te apresentando, não é para deixa eu pânico, concluir, é para defender vidas. Deixa eu concluir então. É outro jeito de ver a questão. Deixa eu concluir aqui então. O que eu tô falando para você relacionado ao aborto, objetivamente, é que precisa ter uma questão integrada na sociedade brasileira que integre educação, saúde
saúde, segurança pública, emprego, renda, porque não é somente sobre a criança que está sendo gestada, mas é sobre criar condições materiais para que as famílias brasileiras tenham condições de formar as famílias brasileiras, porque se as pessoas não tiverem condições materiais de terem um bom emprego, de terem acesso à saúde, de terem acesso à educação, de terem segurança pública de qualidade, não que está posto para nós aí hoje, que é um aparato para defender os interesses da burguesia, aí nós não vamos ter condições de ter crianças. E eu não tô